Bom, galera, essa é a nossa primeira aula na oficina, certo? Onde nós vamos falar sobre ferramentas, máquinas, químicos, tudo que você precisa para montar a sua cutelaria. Mas nós vamos começar com a primeira coisa que você tem que comprar se você decidiu montar. Lucas, quero ingressar nessa área, quero entrar nessa área. Essa é a primeira coisa que você tem que comprar. É uma coisa muito importante, todo cuteleiro tem que ter na sua oficina e no meu caso, fica no banheiro. Vamos lá ver? Aqui, galera. É algo que parece banal, mas é extremamente importante na sua oficina, que é um kit, né? Ou uma maleta, ou um armarinho, que é esse meu caso aqui, de primeiros socorros. Porque a nossa profissão, galera, é uma profissão onde a gente se machuca muito, tá? E muitas vezes a gente tem que fazer ali um curativo de imediato. Vou mostrar para vocês o que tem no meu kit de primeiros socorros aqui. Você não precisa necessariamente ter um armarinho, mas é o ideal que você tenha no mínimo uma maletinha, tá? Então ele fica aqui no banheiro, perto da pia, né? Então eu consigo lavar o meu machucado com facilidade. Aqui em cima eu tenho um esparadrapo Micropore, tá? Que é muito bom, gosto dessa marca da 3M. E tenho um pacotinho de gaze. Já aqui na segunda prateleirinha eu tenho uma caixinha, um potinho de cotonete, que é essencial que você tenha, porque às vezes você precisa limpar o ferimento e tudo mais, e ajuda muito. E também tem uma pinça. Às vezes precisa tirar algum cavaco do dedo, né? algum pedacinho de aço que enfincou, é essencial. Aqui embaixo eu tenho um antisséptico, spray, tá? Não gosto daquele que... Eu gosto desse daqui que ele é incolor. Tem um que é vermelhinho, não gosto do vermelhinho porque mancha muito. Tenho também uma caixa de band-aid convencional, certo? E esse daqui que tem várias medidas e tem esse grande, é muito legal, só que eu não achei só com o grande. Se tiver só com o grande, eu recomendo que tenha aí na sua caixinha de primeiros socorros. Aí aqui também eu tenho uma bandagem, né? Aqui uma atadura, certo? Elástica, também é importante. E uma pomada de queimadura. Nem preciso dizer que a gente usa muito isso aqui também, né? Com tudo ali, você vai gastar em torno de uns R$150, talvez até menos, e isso faz uma diferença absurda na sua oficina, né? Se você se machucar ali, você já tem algo em mãos e é muito bom. É interessante também ter um sabonete fechado lá dentro, um sabonete asepsia, é legal, recomendo também. Bom, vamos para o nosso segundo tópico aqui, que são os EPIs, equipamentos de proteção individual. Antes de falar deles, já vou falar disso daqui, ó. O nome disso daqui é base de corte, essa mesa aqui que vocês estão vendo aqui, esse negócio azul, o nome disso daqui é base de corte. Eu sei que tem muita gente que vai perguntar aí nos comentários, que sempre perguntam quando vem no vídeo. O nome disso é base de corte, eu comprei no Mercado Livre, você encontra no Mercado Livre, beleza? Então, voltando agora para os equipamentos de proteção individual. Isso daqui, galera, é crucial, você tem que comprar junto com a sua caixinha de primeiros socorros, porque um não funciona sem o outro. Sem os equipamentos de proteção individual, você se machuca e precisa da caixinha de primeiros socorros, mas com os equipamentos de proteção individual você também pode se machucar e se não ter a caixinha de primeiros socorros, não adianta nada. Então, tem que ter os dois. Comprem os dois juntos, ok? Eu vou dar uma passada rápida por eles, porque a gente vai estar falando mais sobre eles na aula de segurança do trabalho, beleza? Então, assim, luvas. O básico, uma luva de alta temperatura para a gente trabalhar na forja, ok? Essa luva aqui, que é conhecida como luva multitato, tá vendo? Ela tem como se fosse um plástico aqui e ela é fininha por fora aqui, ó. Essa luva é muito boa, é interessante também você estar adquirindo para estar mexendo quando está mexendo com alguma coisa que ela não vai enroscar com facilidade, né? Porque qualquer coisinha ela corta. Então é interessante para estar mexendo. Não gosto que trabalhe com luvas em máquinas rotativas, tá? Então, quando você estiver trabalhando com algum tipo de máquina e tal, que não seja uma máquina rotativa, que não tenha perigo de enroscar, gosto de trabalhar com essas luvas aqui, luvas multitato. Máscara, ok? Máscara de respiração. Eu uso essas aqui, descartáveis. Era para mim estar com uma aqui com um pacote novo, mas eu esqueci no carro, acabei não trazendo. Eu uso as descartáveis, eu uso por volta de 2 dias, tá? Não uso um dia só e jogo fora. Eu uso 2 dias porque eu tenho o coletor de pó aqui na oficina, então ela dura um pouquinho mais. Óculos de proteção, tá? Tem esse aqui, que é para quem não usa óculos de grau. E aí na tela eu vou colocar uma imagem desse daí, que é o que você usa quando você tem um óculos de grau. Você usa ele por cima do óculos de grau. É muito bom também, tá? E, por último, mas não menos importante, o protetor auricular, tá? Que é esse negocinho que parece um fone de ouvido,
que a gente coloca no ouvido. Vou ensinar também a colocar, que existe uma forma correta de colocar isso aqui no ouvido. Vou ensinar a colocar também na aula de segurança do trabalho, beleza? Outras luvas que eu já estava esquecendo de falar que eu uso muito aqui também são as luvas de látex, tá? Essa luva preta de látex, ela é mais cara, não há necessidade de comprar. Eu compro para quando vai tirar foto com alguma faca que não pode ficar mancha de dedo e tudo mais. Aí eu coloco essa faca, fica bonito na mão, né? Dá destaque, chama mais atenção para a faca. E as luvas de látex brancas, convencionais, né? Eu uso para quando eu vou fazer colagem de cabo, ok? Quando eu vou trabalhar com algum tipo de cola ou resina, eu uso a de látex, geralmente, ok? Que ela aguenta bastante, né? E você não evita de ficar sujando tudo a mão com cola. Bom, galera, agora indo para as ferramentas não elétricas, a gente vai falar um pouquinho sobre elas, mas eu vou falar com mais detalhes das que a gente mais usa, porque tem muita coisa que se usa muito pouco. Os alicates aqui, no geral, usa muito pouco, tá? O alicate de pressão, às vezes um pouquinho mais, mas muito pouco também. Com o tempo a gente vai adquirindo muita ferramenta, mas vamos falar um pouquinho mais detalhadamente das ferramentas que a gente usa mais aqui lá na bancada. Com os nossos patrocinadores vocês encontram o que é de melhor em insumos e maquinários para cutelaria. Manchester Aços. Lá vocês vão encontrar aços para cutelaria como 5160, 1070, 1080, 15N20 ou inox 420. Eles têm uma variedade muito grande de largura, comprimento e espessura. O estoque deles é imenso e eles também vendem pelo Mercado Livre. O WhatsApp está aí na tela, é só chamar o Vinícius. Gavião Madeiras. Blocos e talas para cutelaria de madeiras nobres, resinas ou até mesmo híbridos de resina com madeira. Todos cortados, dimensionados, pensados para o cuteleiro, de forma que não haja excesso de desperdício. Peças secadas e seladas para que tenha uma maior durabilidade no estoque. Vem para Gavião, aqui Pica-Pau entorta o bico. Guajuvira Equipamentos, uma empresa especializada na produção e fabricação de máquinas para nós cuteleiros. Tem em seu catálogo diversas máquinas, como por exemplo lixadeiras de cinta profissionais, lixadeiras de cinta compactas, guias de lima, fornos de temperatura controlada, tanques de fosfatização e também tem a novidade da Guajuvira, que é a retífica compacta, uma retífica pensada para nós cuteleiros. Tony West Couros. No site www.tonywestcouros.com vocês encontram diversos insumos para confeccionar suas bainhas, como por exemplo clipes metálicos, uma variedade imensa de tipos de couros, cordões encerados, tintas e ceras, agulhas, ferramentas variadas, ferragens e tudo o que você precisa para a confecção de uma bela bainha. Eles atendem pelo site e também pelo WhatsApp que está aí na telinha. Vamos começar com as limas. As limas, apesar de serem todas iguais, não são. É importante que você saiba a diferença e para que ela serve, para você comprar a lima correta, para o processo que você vai estar utilizando ela ali, né, ser feito de forma correta. As limas são divididas da seguinte forma. Nós temos as limas utilizadas para madeira, conhecidas como grosa. Ela tem um picado muito separado, com dentes muito agressivos, né? Depois temos as limas para aço, começando com as limas de desbaste. As limas bastardas, elas têm um picado bem espaçado, bem agressivo. Depois, as bastardinhas, ela é um semi-acabamento, né? Ela já vem depois do nosso desbaste, entrando como um semi-acabamento. E por último, a mursa, é uma lima com picado bem fino, também conhecida como lima de enxada. Você encontra às vezes aí em depósito de construção como lima de enxada, que o pessoal usa para afiar enxada. E aí, depois desses padrões, a grosa, a bastarda, a bastardinha e a mursa, temos as limas agulha. São limas para detalhes, limas pequenas que quebram muito fácil, então tem que tomar cuidado na hora que você estiver trabalhando com elas, porque quebra muito fácil. E também temos as limas abrasivas. São umas limas feitas de pedra, que vocês vão ver para que a gente usa logo mais aqui no nosso curso. Daí, tendo em mente todas essas subdivisões e essas funções, né, para que serve cada uma, tem os formatos também. Temos as limas chatas, as limas meia cana, as limas quadradas, as limas triangulares e as limas redondas. Existem outros formatos, mas esses são os principais. Então não se esqueça, se for para desbastar aço, lima bastarda, semi-acabamento, bastardinha.
acabamento Mursa. E também temos uma lima diferente, que é mais utilizada na cutelaria, por incrível que pareça, que é a lima de zigrinar. A lima onde a gente vai utilizar para fazer um recartilhado paralelo ou apoio de polegar, que nós já aprendemos na nossa aula, na nossa primeira aula. Essa lima ela faz cortinhos paralelos, ela tem um picado paralelo e ela faz cortinhos retos no dorso da faca, ou seja lá onde você queira fazer esse trabalho. E aproveitando que estamos falando do picado, no caso dessa lima, um picado paralelo no sentido de comprimento da lima, como vocês estão vendo aí nessa imagem. Temos também o picado cruzado, que é o padrão, é o que é mais utilizado aí, e o picado paralelo de limas convencionais, que ele é mais inclinadinho, né? É muito comum em limas mursas. Já que estamos falando de lima, vamos falar de uma próxima ferramenta que é muito importante que você tenha na oficina, que é a escova de aço, que você usa para limpar a lima, né? Também tem algumas escovas específicas para limpeza de lima, que é interessante você adquirir. Eu não tenho aqui, eu utilizo essa mesmo, né? E uma dica importante, você não limpa a lima esfregando de qualquer jeito essa escova de aço. Você limpa a lima esfregando no sentido do picado. Então, se o picado está inclinado, você vai limpar, passar a escova de forma inclinada, limpando aquelas canaletinhas que geralmente ficam empastadas de material. A nossa próxima ferramenta é o arco de serra, ok? É importante, é interessante que você invista num arco de serra de qualidade. Eu ainda aconselho que você compre um arco de serra antes de qualidade. Eu acho que ele é mais viável, é melhor você comprar um arco de serra de qualidade do que você comprar uma serra elétrica tico-tico, por exemplo. Porque com um arco de serra de qualidade você consegue fazer cortes precisos e inclusive no curso nós vamos trabalhar ali com o bloco para fazer as talas com o arco de serra. Não vou utilizar a serra de fita, vou usar o arco de serra porque a serra de fita é uma ferramenta que você vai adquirir mais para frente. Obviamente você não vai adquirir já de bate-pronto. Então vou ensinar vocês a trabalhar com arco de serra. Ou seja, é crucial que vocês adquiram um arco de serra de qualidade. Esse arco de serra, como vocês podem ver, ele tem um tensionamento muito legal aqui, o que dá uma estrutura ótima para a serra. Ela fica bem alinhadinha, ela fica bem alinhadinha mesmo, ok? Certo? E ela fica bem tensionada. Isso vai te dar uma precisão muito boa no corte. Mas não é só isso. É importante também que você escolha a serra correta. As lâminas de serra, ela tem uma numeraçãozinha que fica aqui nesse cantinho, que é o caso dessa serra. Ela está utilizada já é uma serra que já foi, uma lâmina que já foi usada, mas você consegue ver aqui nesse númerozinho 18 DPP. O que é esse 18 DPP? É que ela tem 18 dentes por polegada. Essa é uma serra que tem os dentes mais espaçados. Recomendo que se use essa lâmina para estar cortando madeira, está trabalhando com a madeira. Ela tem os dentes mais espaçados, então ela empasta menos madeira, você tem uma vida útil dessa serra muito maior. Você consegue trabalhar bem com ela por muito mais tempo. Também tem outras serras que no caso são as 24 DPP, 24 dentes por polegada. Ela tem os dentinhos menorzinhos e mais próximos um do outro, são excelentes para estar cortando aço. Próximas ferramentas, marretas e martelos. Existe também uma variedade muito grande de marretas e martelos, mas aqui eu vou falar o básico para vocês, né? Começando pelas marretas convencionais. Essas marretas vocês encontram em depósitos de construção, né? Ou em qualquer loja de ferramenta, inclusive os outros martelos aqui também. Depois da marreta oitavada convencional, nós temos a marreta tipo pena, né? O martelo tipo pena. É esse que tem esse rebaixo. Esse martelo é utilizado para puxar o gavião da faca. Nós já aprendemos que parte é essa da faca na primeira aula. Se você não viu, dá um pulinho lá. Em alguns lugares esse martelo tipo pena também é conhecido como martelo cunha, mas é mais comum ser chamado de martelo pena. Depois disso temos o martelo bola, que é esse martelo que tem essa parte, essa bolinha no final do martelo. Ele é muito legal para você estar esticando o material, porém ele faz buracos, né, marcas, deixa marcas muito grandes na faca, mas nada que não possa ser corrigido. Eu não trabalho muito forjando, por isso não tenho uma variedade muito grande de martelos e marretas para mostrar para vocês, mas tem o básico aqui. Esse martelo tipo bola também é interessante para estar remanchando pinos, dependendo do projeto.
né? Porque geralmente a gente bate com a face aqui do martelo, né? Mas dependendo do projeto e do pino a ser remanchado, é interessante usar essa parte esférica do martelo para estar fazendo esse processo. E um detalhe importante também, que não é interessante que eles sejam mais leves do que 400 gramas, tá? 400 gramas aí eu acho que é o mínimo para você tá adquirindo eles aí. Mais leve do que isso eu acho que não tem necessidade, a não ser para um trabalho de martelar alguma coisa que não seja forjar, né? Um martelo é um trabalho aí na bancada, tá? Próxima ferramenta, o grampo tipo C. Esse grampo aqui, ele é utilizado para a gente estar fixando as talas no chassi da faca, né? Quando está colando, quando a cola está secando. Então, a gente faz um sanduíche e aperta aqui, né? Prensando as talas contra a faca. É uma ferramenta essencial que, além de você estar utilizando para isso, né? Para estar fazendo a colagem dos cabos das facas, você também pode estar utilizando para prender uma faca em algum lugar, na mesa da furadeira de bancada ou na sua bancada para estar fazendo algum trabalho manual. Então, é legal que você adquira alguns grampos e, de preferência, de qualidade, tá? É interessante que sempre que você for comprar, adquira, investe um pouquinho mais lá, compra nem que for um, mas já compre de qualidade. Porque, por exemplo, esse daqui, esse grampo, ele era do meu pai, tem bem uns 15 anos, se não tiver mais. Esse daqui, ó, é de uma outra marca que eu comprei recente e eles quebram aqui quando você dá muita pressão. Esse daqui foi um que sobrou de um lote de 10 que eu comprei. Então quebrou 9 e só sobrou esse. Enquanto esse daqui tem mais de 15 anos, sendo arrochado aqui no aperto. Próximo ponto, equipamentos de medição, traçagem e marcação. Pessoal, vou começar aqui por essa ferramenta que o nome é esquadro de luz. Eu esqueci de falar dele na hora que eu estava narrando o vídeo aí, gravando a primeira parte. Antes de jogar aqui essa imagem em cima, é um esquadro que é crucial para você ter na oficina, para você verificar o paralelismo e o esquadro dos blocos, né? Ajuda muito. Então, quando a gente vai acertar a mesa flat da lixadeira, ter um esquadro desse daqui é crucial para a gente deixar tudo em esquadro certinho. Começando, né, por ferramentas de medição, nós temos os principais aqui que são muito utilizados, tá, na oficina, que são os paquímetros. Aqui eu tenho dois exemplos, um paquímetro digital e um paquímetro analógico. Esse meu paquímetro digital eu uso para medir tudo que eu preciso na oficina. Ele é um paquímetro usado única e exclusivamente para medição. Então eu sempre vou ter uma precisão legal na hora que eu for fazer a medição, seja das brocas ou de algum processo de fabricação da lâmina. E aí eu tenho esse outro paquímetro que é um paquímetro analógico, que é um paquímetro que eu já não tenho tanto cuidado, às vezes ele cai, eu uso para fazer alguma marquinha, algo que precisa ser marcado em alguma peça, eu uso ele, tá? Mas caso você for adquirir um paquímetro analógico, não utilize para isso. Lucas, eu vou comprar um paquímetro analógico, não vou comprar um digital. Compre o analógico e utilize para medição, né? Se você não tem um digital, um paquímetro exclusivo para medição, não utilize de forma alguma um paquímetro para estar riscando, porque você vai gastar a ponta ou fazer algum pequeno amassado, consecutivamente vai influenciar nas medições das peças. Depois do paquímetro, a próxima ferramenta de medição que é muito importante que você tenha é uma escala. O que é uma escala? É essa régua de metal, onde ela tem na parte de cima a medida em centímetros, né, em milímetros, e na parte de baixo de polegadas, né? Ela tem ali as medições em polegadas. E o próximo equipamento de medição é um esquadro. Esse é um esquadro metálico, eu custei para achar esse esquadro, comprei no Mercado Livre e super recomendo, é muito bom para na hora que está fazendo as bainhas ter um esquadro, principalmente desse tamanho, ajuda bastante na hora do corte das bainhas. Daí, agora indo para a parte de traçagem e marcação, temos esse paquímetro aqui. Esse paquímetro eu comprei no Mercado Livre, certo? Mas você encontra em sites que você compra de fora com mais frequência, como por exemplo o AliExpress. Demora um pouquinho mais para chegar, mas geralmente chega, tá? E é um paquímetro que eu recomendo muito, adquiri há pouco tempo e hoje já não consigo mais viver sem ele. É meu xodó aqui da oficina. Ele é um paquímetro de traçagem, então ele tem uma ponta ali de metal duro, né, de tungstênio ou vidia,
né, seja lá como vocês queiram chamar, que faz a marcação no aço. Então você consegue fazer a marcação de centro da faca, você consegue fazer a marcação de altura de gume, tudo com essa mesma ferramenta. Depois, seguindo na linha de marcação, temos o punção. O punção é essa ferramentinha de aço temperado que serve para você fazer a marcação dos furos. Então, com a ajuda de um martelo, você bate ali nele e ele faz uma marcaçãozinha, né, para a broca descer alinhada ali onde você tinha feito a marquinha com um canetão ou com um paquímetro de traçagem. A broca ela vai descer alinhadinha ali, né, vai ficar bem legal a furação. E, por último, mas não menos importante, um riscador. Esse é um riscador com ponta de metal duro, assim como a pontinha do nosso paquímetro traçador, ele também é metal duro, é um material que vai riscar o aço ali com facilidade. A próxima ferramenta que nós vamos falar aqui é a morsa. Essa minha morsa é muito interessante, ela tem uma opção que, apesar de eu não usufruir muito dela, é interessante que você tenha uma morsa assim, que é uma morsa que tem os mordentes removíveis. Então ele tem esses parafusos aqui onde você consegue desparafusar os mordentes. Com isso você consegue fazer mordentes de madeira, mordentes de alumínio, onde você pode prender uma faca ali e a faca ela vai ficar bem presa e não vai marcar a faca, né? Só que vai ter um trabalhinho a mais de fazer alguns mordentes extras, né? Mas vale muito a pena. Essa aqui também é uma morsa de base rotativa, então ela roda quando a gente solta os parafusos aqui, né? E isso é muito interessante porque te dá uma mobilidade maior para trabalho, né? E uma coisa muito importante que eu aprendi no Senai é a altura correta dessa morsa para você não trabalhar corcundinha ou alto demais. A altura correta dessa morsa na bancada é a seguinte: você vai colocar o seu punho fechado no queixo e ela tem que estar na altura do seu cotovelo, tá? Ó, aqui que eu tô com a postura reta. Aqui, ó, punho no queixo, ó lá, altura do cotovelo, ok? Essa aqui é a altura correta da morsa. Punho no queixo, altura do cotovelo. Dessa forma, você vai trabalhar com a lima aqui da altura correta e não vai ter nenhum tipo de problema com os seus cotovelos. Outra ferramenta que, claro, que não poderia ficar de fora são as bigornas, galera. E a bigorna ela é dividida nas seguintes partes. Essa parte pontuda dela é conhecida como chifre. Essa parte em cima dela é conhecida como praça ou mesa ou face. E também, geralmente, tem um relevinho, né, uma praça menor entre o chifre e a praça superior, que é conhecida como praça menor ou mesa menor ou face menor. E também, na outra extremidade da bigorna, né, distante ali do chifre, geralmente temos dois furos, um furo quadrado e um furo redondo. Descendo, nós temos a cintura da bigorna e, por fim, a base da bigorna, onde ela vai ser fixada no cepo. Para a bigorna, assim como na morsa, também existe um padrão para você estar colocando ela na altura correta. A minha aqui está abaixo do padrão, porque, como eu disse, esse cepo ele foi cortado para colocar uma bigorna em cima. Aqui está com um trilho de trem. A medida correta é a seguinte: você vai fechar o seu punho e vai colocar para baixo. Você, com a postura correta, né, é claro, você vai fechar esse punho e vai deixar ele reto. Ele tem que estar encostado na face da bigorna, certo? Na praça da bigorna. Nesse caso aqui, ó, a minha está um pouquinho distante, porque, como eu disse, vai vir uma bigorna aqui. Esse aqui é uma gambiarrinha, é um trilho de trem. Por último, mas não menos importante, antes de passarmos para as forjas, né, antes de mudarmos de assunto, temos a base. Essa base, né, é utilizada para você estar fazendo o lixamento das talas, para tudo que você precisa lixar de forma plana, acertar o paralelismo dessas peças e tal, a gente vai utilizar uma base. Nesse meu caso aqui é uma base de granito, mas você pode estar utilizando uma base de vidro grosso, qualquer coisa que seja 100% plana. É ideal que não utilize bases de madeira ou de materiais que possam vir a empenar. O granito, ou no caso, uma base de vidro, ele não vai empenar. Com o vidro você tem que tomar mais cuidado para não estar quebrando, né? Claro. Mas é ideal que você tenha para você estar trabalhando as talas, né? Para estar ficando 100% plano e não ter nenhum tipo de fresta de luz entre as talas e o chassi da faca.
Mais uma coisa também de suma importância, né, que a gente tem que ter, são as pedras de afiar, tá? Dá para começar afiando na lixadeira de cinta, mas é ideal que tenhamos as pedras de afiar, tá? Aqui eu trabalho com essas duas pedras, é uma pedra da Tramontina dupla, um lado é 400 e outro lado é 1000. Ela tá um pouco gasta aqui, mas é normal, tá? Dura muito, recomendo que comprem. Essa daqui já é a parte final da afiação, já é o acabamento. E para a parte de afiação grossa, essa pedra aqui da Carborundum, tá? Não lembro qual é a granulação dela, mas se eu não me engano é 100 e pouco de um lado e 300 e pouco de outro. E por fim, para alinhar o fio, isso aqui você consegue fazer na sua oficina mesmo, é um strope, que não é nada mais nada menos do que uma tira de couro colada numa madeirinha aqui assim, com a parte da carne para cima. Uma outra coisa importante de ter são as tenazes. As minhas aqui são gambiarrinhas. As tenazes são os alicates que a gente usa para manipular a faca quente, né, na hora de fazer o tratamento térmico, tirar e pôr da forja. E eu fiz essas duas aqui, uma com uma turquesa para trabalhar com barras mais grossas, né, então eu tirei ali um pouco de material. E a outra eu usei a ponta de um alicate velho e soldei aqui umas barras de construção. Agora, partindo para as forjas, nós temos duas variações. Aqui uma forja de têmpera seletiva e aqui uma forja convencional, ok? A forja de têmpera seletiva, ela consiste de um vão aberto na parte superior, onde você consegue colocar o fio da faca lá dentro, aquecer apenas o fio e mergulhar no óleo, fazendo assim a têmpera apenas na base do fio. Além de termos aqui dois tipos de forja diferentes, nós temos dois tipos de queimador. Esse é um queimador atmosférico, onde o ar entra aqui de forma natural e atmosférica e o oxigênio se mistura com o gás, saindo lá na boca de forma natural, sem nenhum tipo de processo forçado. E aqui temos um queimador de ar forçado, onde temos um secador de cabelo com um dimmer aqui, onde a gente consegue regular a potência desse ar que vai lá para dentro, né? E consecutivamente regular a força da chama. E aí faz um turbilhão lá dentro e temos um corredor de calor aí. Ela funcionando é basicamente assim. Então a gente vem e coloca a faca lá dentro e aquece apenas o fio, tá vendo? Ela tem um corredor livre ali. Essa daqui funciona de forma similar, mas quando não tem o ar forçado ela fica assim. Aí a gente adiciona oxigênio e vamos regulando a potência do gás. E mais oxigênio aqui, dando assim pressão no gás e deixando a forja cada vez mais quente. Quanto mais gás e mais oxigênio você joga lá, mais quente ela fica. Essa é um queimador de ar forçado e uma forja convencional. Partindo agora aqui para o nosso painel de ferramentas elétricas, temos uma variedade bem grande, né, de ferramentas aqui, mas nem todas são necessárias. Na realidade, aqui só uma é estritamente necessária que você adquira, que é a esmerilhadeira do disco menor aqui, né? Ali tem uma esmerilhadeira grande para um disco de 7 polegadas, essa daqui é a menor, onde é utilizado o disco de 4 polegadas e meia, ok? Recomendo essa daqui. A furadeira, caso você não tenha uma furadeira de bancada, você pode comprar uma furadeira menor assim e utilizar um dispositivo que a transforma numa furadeira de bancada. Vamos falar agora aqui com mais detalhes da esmerilhadeira e uma ferramenta importante também, que é interessante você adquirir, mas que não é estritamente necessário, é uma retífica, né? Tem a Dremel e tem uma retífica maior, né, industrial. Recomendo que adquira essa daqui. Vamos ver lá no detalhe para que serve. Bom, galera, essa é uma esmerilhadeira da DeWalt, mais precisamente o modelo DWE 4212-B2, ok? Essa é uma esmerilhadeira que quando eu adquiri ela, eu fiz vídeo aqui no canal e ela está há anos comigo. Você pode ver aí o estado que ela está, bem detonadinha, trabalho muito com ela, realmente utilizo bastante e ela nunca teve nenhum tipo de problema. Então, essa aqui é a marca que eu realmente recomendo. Nem sei se essa máquina tem carvão, porque nem carvão eu precisei trocar dela. Não sei como é que ela funciona,
sei que nunca precisei trocar nem carvão. É uma máquina excelente, recomendo. Ela é um pouco mais cara, mas galera, eu usei muito essa máquina mesmo, continuo usando e nunca me deu nenhum tipo de problema. Já adquiri de outras marcas, né, aquela grande da Bosch que vocês viram mesmo, ela deu problema com alguns dias de uso já logo no início, né? Agora essa DeWalt olha, é de cair o queixo mesmo, porque realmente nunca deu nenhum tipo de problema. Daí partimos para a retífica da Makita. Esse é o modelo GD0600. É uma retífica que nunca me deixou na mão, apesar de não ser da DeWalt, nunca me deixou na mão, então recomendo, utilizo bastante. Ela é uma ferramenta rotativa, você pode usar nela pontas montadas, limas rotativas e também fazer esse esquema igual eu fiz aí, utilizando uma lixa na ponta. Então ela é muito bom para dar acabamento em pequenos raios, dar acabamento no gavião, ela auxilia muito nesse processo, é muito boa para isso. Você também consegue fazer esse processo utilizando uma furadeira de qualidade, que não tenha tanto jogo no mandril, mas é interessante, se você puder, você adquirir uma máquina dessa, que ela é praticamente uma Dremel super forte, recomendo. A Dremel tem vídeo aqui no canal, dê uma olhadinha lá, não vou falar com mais detalhes dela, porque vocês já conhecem. Um detalhe que eu acabei pulando nessa aula de hoje, que na realidade é uma ferramenta, né, digamos assim, que eu acabei pulando, que é interessante estar comentando aqui, né, no início, são as brocas, tá? As brocas, é interessante que você adquira brocas de aço rápido de qualidade, ok? Agora, o diâmetro dessas brocas vai variar de acordo da forma que você vai trabalhar. Não é interessante já sair comprando todo tipo de broca, porque se você comprar alguma broca que você não vai utilizar, ela vai ficar parada na oficina e é dinheiro parado, é dinheiro jogado fora, beleza? Então é interessante que você veja as brocas que você vai, as medidas que você precisa e adquira de acordo com o que você precisa, ok? Também é interessante falar um pouquinho sobre o escariador. O escariador é uma ferramenta que usa para alargar a boca do furo e é interessante a gente ter ou um escariador ou sempre uma broca de diâmetro um pouquinho maior para estar alargando a boca dos furos, e vocês vão entender melhor o que é isso na aula onde nós vamos colar o cabo. Pessoal, e lembrando também, quem quiser dar uma força aí no projeto, quem sentir no coração de pagar alguma coisa pelo curso, ou caso queira ajudar o projeto de alguma forma, tem o nosso código Pix, que é canaloficinando@gmail.com, beleza? Então, se você quiser dar uma força, essa daí é a forma. E também temos nossos grupos, grupo no WhatsApp, o link vai estar no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Quando esse grupo do WhatsApp fechar, ficar completo, eu vou criar um grupo no Telegram. E aí a gente vai migrar para o Telegram, mas por enquanto estamos no WhatsApp. E também tem o grupo no Facebook. É importante, caso você esteja acompanhando o curso, que você participe desses grupos, porque a galera está sempre tirando dúvida lá. E também os materiais didáticos que vão ser disponibilizados no decorrer do curso, eles são upados nesses grupos, ok? Então no grupo do Facebook tem uma biblioteca onde já tem o material didático da segunda aula, que é o molde da faca e a tabelinha do projeto de produção dessa nossa faca aí, beleza? Então participem dos grupos também e se quiser dar uma força, Pix, código Pix é canaloficinando@gmail.com. Agora, bora para a aula. Bom pessoal, dando sequência às máquinas elétricas, a gente vai começar da primeira e vamos até a última aqui do nosso corredor de máquinas, tá? Essa aqui é uma máquina que muita gente me pergunta, sempre que vê nos vídeos me perguntam, né, dessa serra-fita. Eu recomendo essa serra-fita porque aqui eu fiz uma adaptação nela, ela é uma serra-fita manual para corte de aço, né? Então essa mesinha, apesar dela ser na mesma cor da máquina, foi uma mesinha que eu adaptei, eu achei num ferro velho esse pedaço de aço e ele ornou, é a mesma cor, mas foi uma peça adaptada, não é uma peça original da máquina, tá? E aí ela tem aqui umas partes aqui que tem uma furaçãozinha para colocar parafuso, eu só parafusei ela aí, só fiz a furação e fixei ela aí, tá? E daí eu fiz esse suporte para prender ela na parede, tá bem mal feito o suporte, mas resolve o meu problema aqui, é funcional, tá? Com ela a gente consegue cortar aço, como eu disse, e madeira, tá? Diferente daquelas serras-fitas maiores, onde você só vai conseguir cortar madeira, não consegue cortar aço. O modelo dela é a 2107F, beleza? Aqui tem algumas especificações
na plaquinha, tá vendo? E aquela dica da lâmina de serra também segue para essa lâmina aqui. Se a gente for trabalhar com madeira, trabalhar com a de 14 a 18 dentes por polegada. Caso for trabalhar com aço, 24 dentes por polegada, tá? E galera, uma dica, tá? Eu tenho essa máquina aqui, mas eu recomendo uma máquina semelhante a essa da Starrett, ok? Por quê? Essa máquina aqui, por ela ter uma medida aqui muito pequena, né, entre eixos aqui, a serra ela quebra com muita facilidade, a lâmina quebra com muita facilidade. Tem aqui algumas, ó, e é uma lâmina cara, não é uma lâmina barata, tá? Então eu recomendo, se você for adquirir uma máquina semelhante a essa para fazer essa customização, recomendo da Starrett, tá? Porque da Makita deixou a desejar nessa engenharia dela aí, tá? Nesse projeto dela. Vou ligar aqui para vocês verem também. É uma máquina barulhenta, tá? Aqui ela tem uma luzinha que ajuda bastante no processo. Ela tinha essa proteção, só que ela fica muito escura, quase não dá para ver. Arranquei fora a proteção, ficou perfeito, tá? E aí aqui, ó, ela é bem barulhenta, hein? Temos a velocidade 1. Essa velocidade eu uso para cortar aço mesmo. E aí ela vai até a velocidade 5. Na velocidade 5 ela fica muito mais rápida e eu utilizo para cortar madeira. Essa é uma máquina que deve se tomar muito cuidado, né? Sempre que for cortar alguma coisa, nunca deixar o dedo na linha da lâmina, tá? Parece uma coisa idiota, mas às vezes você vai fazer uma força e fica uma pontinha do dedo e aí você pode correr o risco da madeira ir com tudo e você se machucar. Então é uma máquina que deve se tomar extremo cuidado na utilização, tá? Machuca muito, essa máquina aqui machuca muito, mutila muito na oficina, tá? A próxima máquina é a furadeira. Essa daqui também muita gente me pergunta o modelo, me pergunta que furadeira que é e tudo mais, tá? Então, vou estar falando para vocês um pouquinho mais sobre ela, mostrando até aqui com detalhe na plaquinha, já para ficar mais rápido, né? Então, furadeira Schultz, ok? Aqui tem mais detalhes dela. Olha lá, profundidade de furação 90 milímetros e o diâmetro do mandril 16 milímetros, ok? Galera, ela é uma máquina alta, tá? Dessa base aqui até em cima você consegue ali uma altura de mais de 600 milímetros. Essa é a medida interessante para a cutelaria, porque você consegue prender uma morsa lá e prender o cabo e fazer a furação desse cabo com tranquilidade, tá? Você não vai ter aperto ali na máquina na hora de fazer a furação do cabo, por exemplo, para uma faca espigada, certo? Então, essa é a medida, esse é o tamanho que eu recomendo de furadeira. Tem umas menores que vai quebrar um galho para você fazer uma furação de cabo e tudo mais, para talas, mas para uma furação mais perfeita, no caso de uma faca de espiga, eu recomendo uma furadeira assim, maior, tá? Então é interessante que você consegue prender uma morsa lá embaixo e vai ajudar bastante você prender o cabo, você vai ter uma área tranquila para trabalhar com uma broca longa. E uma dica importante, esse parafuso aqui, ó, parece uma besteira, mas isso daqui eu chamo de salva-mão. Quando você vai furar uma faca, você apoia essa faca aqui na mesa e encosta no parafuso. Então, caso ela prenda na broca e ela venha rodar, ela não vai te acertar, não vai sair voando, porque ela vai estar presa ali no parafusinho salva-mão. Ok? É um parafuso com uma porca embaixo e uma arruela em cima que vai te salvar de muitos acidentes. Não gasta praticamente nada para fazer isso e você tem que ter na sua furadeira, caso você seja que nem eu, que não é adepto a usar morsas. Eu até tenho uma morsa que eu prendo aqui embaixo, mas está lá no sítio porque eu estava trabalhando lá esses dias. Bom, pessoal, essa daqui é a nossa próxima máquina. É praticamente uma estrela de toda a cutelaria, né? Que é a lixadeira de cinta. E a que eu recomendo, obviamente, que é que eu tenho há anos. Alguns viram aí no canal já vídeos dela, né? Mas é a lixadeira Guajuvira, tá? Por que que eu recomendo essa máquina aqui? É o melhor custo-benefício do mercado. Se vocês tiverem curiosidade, dê uma olhadinha nos vídeos postados dela. Inclusive, tem um vídeo ali onde eu faço um comparativo com valores e cálculo para ver se
vale a pena fazer uma ou já comprar pronta, né? E, obviamente, compensa muito mais já adquirir ela pronta, só montar e começar a trabalhar, né? Lá eu mostro para vocês com valores certinho. Dê uma olhada nos vídeos postados aqui do canal, ok? Bom, sem mais delongas, vamos lá. Essa máquina aqui, ela tá completa, eu só não tenho a mesa de integrais nela, ok? E com essa máquina completa dessa forma, conseguimos fazer todo tipo de geometria e de desbaste de faca. No caso aqui, ela tá com a mesa flat, né? Então, conseguimos um desbaste reto aqui, apoiando no flat. E fixando ela dessa forma, temos acesso ao dispositivo de pequenos raios, onde a gente consegue dar acabamento ali nos pequenos raios ali onde geralmente vai alojado os dedos na faca. E tombando mais uma vez aqui, temos acesso à roda de contato menor, onde a gente pode estar fazendo um desbaste côncavo menor de uma navalha, por exemplo, ou de uma peça menor, ou até mesmo a limpeza da face da faca. Aqui temos o flat, né? E a mesinha aqui na lateral, onde a gente pode estar apoiando a mão para estar fazendo desbaste, apoiando a faca para estar limpando, lixando o contorno, enfim, né? A gente tem essa facilidade aqui. Uma ferramenta que vai muito bem, né, que eu não falei no começo, junto com as ferramentas que não são elétricas, porque eu utilizo ela nessa máquina, por isso que eu deixei para falar depois, é o ímã, tá? Esse ímã aqui, esquadro magnético. Aqui eu prendo a faca aqui, grudo ela, vocês vão ver na aula prática, onde a gente vai estar fazendo isso na faca, e consigo lixar a faca aqui com muita segurança, sem queimar as mãos, né? Eu tenho uma segurança muito maior aqui, consigo deixar a faca 100% plana. Então, o esquadro magnético é uma ferramenta bem interessante também para se ter para trabalhar junto com a lixadeira de cinta. O próximo implemento que nós podemos utilizar aqui também é a roda de contato. Com a roda de contato a gente consegue fazer o desbaste côncavo ou hollow, que é aquela geometria que a gente falou na aula 2. Quem tem dúvida, vai lá dar uma olhadinha. Sem contar também que a gente consegue fazer aqui uma limpeza da face bem legal e até mesmo alguns tipos de texturas na faca. Mas isso é tema para outro vídeo. Também temos aqui o carrossel, que ele nos permite fazer uma geometria convexa na faca, que é o contrário da côncava. Também falamos na nossa segunda aula, dê uma olhadinha lá. É uma ferramenta muito útil, tá? Eu utilizo bastante aqui também, sem contar que também é uma ferramenta muito boa para estar lixando os cabos. A lixadeira Guajuvira também dá para ser utilizada como uma politriz. Ela tem a polia dela aqui, que é a que dá tração na lixa. Ela é uma polia ferramenteira e o Alexandre também vende esse suporte aqui para estar utilizando ela como uma politriz. E é interessante que você adquira a máquina com inversor de frequência, porque com ele a gente consegue regular a velocidade, ó. Então aqui ela está rodando em 20 Hz e se eu aumentar aqui, ó, roda muito mais rápido, tá? Esse barulhão que está fazendo é daqui, viu, ó. É da máquina não, viu? Minha máquina tá novinha ainda. Então dessa forma nós conseguimos ali uma segurança muito maior na hora de fazer o polimento dos cabos ou até mesmo das facas, né? Porque evita que tenha um RPM muito rápido e consecutivamente arranque a faca da sua mão. A outra lixadeira que nós vamos falar é essa daqui, tá? Essa daqui é uma gambiarra que eu fiz, é uma lixadeira de disco. Esse disco, ele na realidade, ele é da lixadeira Guajuvira. Ele vem para ser utilizado lá na polia ferramenteira, ele vem com um eixinho e você encaixa lá. Mas eu tinha um motor parado aí e adaptei ele aqui no motor, tá vendo, ó? Adaptei ele aqui no motor e utilizo ele aqui. Para que serve essa máquina? Para a gente estar lixando e fazendo o plano dos cabos aqui, né? Fica bem planinho mesmo, é bem interessante. E alguns cuteleiros também usam para acertar o alinhamento do gume, lixando ele aqui assim, ó. Certo? Como ele é um disco plano, ele acerta o alinhamento de forma bem legalzinha. Mas eu particularmente uso só para lixar os cabos das facas. E a nossa última lixadeira, a lixadeira compacta Guajuvira, ok? Ela também tem a polia ferramenteira, você também consegue utilizá-la como uma politriz
ou utilizar o disco, mas recomendo a Politriz. O disco eu não recomendo que seja utilizado nela. Ela é uma máquina menor, uma máquina compacta, versátil, e você consegue sim fazer diversas facas com ela e trabalhar de forma comum. Ela é uma máquina compacta, hobby, para você começar na produção das suas peças. Ela tem algumas limitações sim, porém eu utilizo aqui e muito, tá? Inclusive quando preciso às vezes ir para o sítio, levo ela e trabalho lá no sítio, tá? É muito versátil mesmo, tá? Aqui no meu caso eu deixo inclusive a mesa inclinadinha aqui e utilizo ela para fazer sempre falso fio, né? Sempre que eu tenho alguma faca que tem um falso fio, eu regulo aqui a inclinação da minha mesa e faço o falso fio nela. Ela já fica para isso aqui para mim. Sem contar que a gente tem a facilidade de estar deitando ela. Ela tem inclusive pezinhos aqui para isso, emborrachados, né? E aí tá fazendo a fiação das facas aqui. Eu faço a fiação das minhas facas sempre nela, deito ela aqui, faço a fiação nela. Eu tenho aqui uma parte onde eu não tenho apoio aqui para estar fazendo a fiação, e tem a parte aqui com apoio no flat, tá? Então é uma máquina que ajuda muito, tá? Você pode começar com ela trabalhando e se acostumando, e depois passar para profissional, que você não vai perder essa máquina. Ela vai continuar na sua oficina para você ter um backup enquanto você está trabalhando com uma lixa nenhuma, você trabalha com a lixa com outro tipo de lixa nessa menor. É interessante que você tenha as duas, tá? Recomendo. Pô, Lucas, eu queria começar, mas não quero adquirir a grandona. Você recomenda a menor? Recomendo, tá? É uma peça, uma máquina top. Daí, já chegando ao final das nossas máquinas elétricas, temos o coletor de pó. Esse coletor de pó fui eu que fiz, tá? Ele é um coletor tipo ciclone, mas não ficou muito legal, tem que mudar algumas coisas, por isso que eu não vou mostrar em detalhes para vocês. Se vocês quiserem aí, mais para frente faço um vídeo falando só dele, tá? Mas o coletor de pó é algo importante que você tenha na oficina, ajuda muito, tá? Na limpeza da oficina de forma geral. Recomendo que tenha sim um coletor de pó, e de preferência esse tipo ciclone. Ele é mais caro, tá? Por isso que o meu eu tentei fazer aqui, mas também não compensa fazer, compensa comprar, porque já vou ter que mexer nele de novo e deu bastante trabalho. E esse tempo todo perdido, quando você compra, você acaba pagando ele em trabalho, né? Por último, mas não menos importante, temos um compressorzinho de ar. Esse meu aqui é bem miudinho mesmo, de 2 HP, ok? Pressão 120 PSI, é um compressorzinho miudinho. Eu utilizo ele mais para limpeza aqui da oficina, para bater um ar às vezes nas coisas e fazer uma limpeza geral aqui da oficina, tá? Mas ele segue como uma máquina elétrica aí também, né? Então não poderia deixar de falar dele. Uma máquina que vocês vão ver muita gente usando aqui no decorrer do curso, mas que não apareceu aqui agora, é o forno de temperatura controlada. Ele não apareceu aqui agora porque ainda não chegou, está chegando. E de antemão, galera, gostaria de dar esse aviso para vocês de quem começou errado, tá? É uma dica de quem começou errado. Comecem, antes de comprar a lixadeira de cinta, né? Se você, pô, Lucas, eu comprei uma compacta para mim ver, vou passar por uma lixadeira profissional. Antes de comprar a lixadeira profissional, adquira o seu forno de temperatura controlada. Se você não quer começar pela lixadeira compacta, já quer investir um valor um pouquinho maior, comece pelo forno de temperatura controlada. Vocês vão entender a importância dessa máquina na aula de tratamento térmico, tá? Fiquem de olho aqui que vocês vão entender muito mais sobre isso logo mais, ok? E outras duas máquinas também que não mostrei para vocês é a máquina de solda e a policorte, porque como eu não trabalho com aço damasco e tudo mais, são máquinas que ficam muito paradas aqui na oficina, uso realmente muito pouco, ok? E existem outras máquinas também, como por exemplo a prensa hidráulica, utilizada para forjar aço damasco, alguns perfis de facas também, e também o martelete mecânico ou hidráulico, também muito utilizado na cutelaria na parte de forjamento. Bom, pessoal, aqui tem bastante coisa, são praticamente todos os químicos utilizados na cutelaria, são materiais muito importantes, todos têm a sua função. Vamos começar aqui pelas colas, né, ou os adesivos. Temos a cola de contato,
A cola de contato a gente utiliza nas bainhas, ok? Tem outros químicos também na parte de bainhas, como tintas, graxas, enfim, mas isso nós vamos falar na aula de bainha, ok? Todos esses materiais utilizados para a confecção de bainhas vai ser dito na aula de bainha, ok? A gente vai falar de tudo, mas esse é um químico que também pode ser utilizado para outras coisas na cutelaria, então o adesivo de contato, a cola de contato. Seguindo na linha de colas, a cola instantânea, ou 793, ou cianocrilato, ou super bonder, ok? Essa daqui é uma cola muito utilizada também para quando você quer fazer uma secagem rápida de alguma coisa, você utiliza essa cola aqui também. E uma dica legal, o bicarbonato de sódio reage a essa cola aqui, você consegue fazer uma massinha muito rígida, uma cola ali de preenchimento, algo que você vai preencher alguma coisa. Obviamente que você não vai usar isso numa fresta de cabo, alguma coisa assim, porque ele fica branco, mas caso você for fazer alguma coisa que você queira um calço, prender alguma coisa em algum lugar para furar, alguma coisa assim, você mistura ali, passa em volta e joga um bicarbonato de sódio que ele vira uma pedra, ok? Depois, uma outra cola muito importante é a cola bicomponente epóxi, ok? Nesse caso aqui eu estou utilizando uma cola preta, mas porque é uma cola epóxi que foi pigmentada. Eu só coloquei pigmento preto aqui para resina epóxi e é uma cola epóxi convencional que você encontra no Mercado Livre e também na RL, tá? Aqui também tem uma outra marca, né? Da Tech Bond também, conhecida como Araldite, ok? Essa daqui é de 90 minutos, mas tem a de 5 minutos. Eu gosto muito da de secagem rápida, 5 minutos. Daí, o próximo ponto aqui são os óleos. Tem um vídeo muito famoso aqui no canal, que eu acho que é o vídeo mais famoso do canal, que o título é Óleos, o segredo dos cuteleiros. Porque na época tinha muita coisa aqui que muito cuteleiro usava e não contava para ninguém, né? Mas hoje já está mais difundido aí, todo mundo já fala, tá? O primeiro óleo que não está aqui, porque está lá no meu tanque, é o óleo de têmpera. Galera, existe um óleo específico para têmpera, ok? Você utilizar um óleo que não é para têmpera é igual você apertar um parafuso Phillips com uma chave de fenda. Ele encaixa lá, você consegue encaixar a chave de fenda e apertar aquele parafuso, mas não é para isso, certo? Você não vai fritar um pastel num óleo de carro. São coisas feitas com um propósito, certo? Lucas, não quero investir em óleo de têmpera agora. Existe um óleo que eu posso estar utilizando ali como uma solução paliativa? Não recomendo o óleo diesel, tá? O óleo diesel ele é um combustível, né? Eu acho ele um óleo muito inflamável, inclusive logo mais quando acabar o curso vai ter um vídeo aqui no canal mostrando um comparativo ali da reação do óleo ao imergir ali uma peça incandescente, no caso uma peça que seria temperada. Vai ter a reação, um comparativo de todos os óleos ali. Então não recomendo o óleo diesel, recomendo talvez óleo de cozinha, tem gente que usa óleo de canola, né? Recomendo, ou uma outra solução que eu gosto bastante é a parafina. Você faz um bloco de parafina ali, compra parafina para fazer vela, e aí você faz um bloco, faz um suco no meio, com uma barra quente, né? Então vai ficar aquele suco ali líquido, né? Obviamente ela vai ter que estar dentro de um recipiente, né? Essa parafina, senão ela vai derretendo tudo e sai fora. Então você faz um suco e ali você vai temperando as facas naquela parafina. Trabalhei muito tempo assim, né? E aí a parafina vai derretendo aos poucos, vai ficando cada vez mais líquida lá no meio, até ela ficar toda líquida, se você for fazer várias têmperas, né? Então, caso você não for utilizar o óleo específico de têmpera, recomendo ou o óleo de cozinha, que ele é menos tóxico, digamos assim, por ser um óleo natural, ou depois do óleo de cozinha, a parafina, ela tem uma troca de calor interessante também para estar fazendo a têmpera. Daí, um outro óleo interessante a se falar é o óleo solúvel. O que é um óleo solúvel? É um óleo que ele é solúvel em água. Então aqui, ó, a gente tem aqui um pouquinho de óleo, tá vendo? Ó? E a gente consegue
misturar ele com água. Ele vira uma coisa só, tá vendo? Ó? Por que que isso aqui é interessante? A gente usa esse óleo aqui para estar mergulhando a faca e refrigerando a faca enquanto está usinando, para a faca não enferrujar. E ele também dá um rendimento melhor para a lixa. A lixa desbasta melhor o aço porque ele é um óleo desenvolvido para isso, né? Para estar trabalhando com usinagem. Então, recomendo o óleo solúvel, você encontra ele assim em galõezinhos, e um galão desse daqui você faz 10 litros, até mais. Eu uso meio desse daqui para um balde, tá? Então dura muito mesmo, recomendo. Você não precisa fazer uma proporção de 1 litro para 10, você faz meio litro para 10 que dá certo, a faca não enferruja e dá um rendimento legal do abrasivo. O próximo óleo, óleo de corte, galera. Esse óleo aqui, ó, utilizado para fazer a furação das facas, é muito bom na furadeira lá para você não queimar a sua broca, né? Não quebrar a broca, enfim, para dar um auxílio na hora da furação, óleo de corte, ok? Próximo óleo, óleo Singer. Eu uso esse óleo aqui para dar uma hidratada no cabo, ok? Em cabos naturais que vão absorver muito óleo, eu utilizo o óleo mineral de farmácia. Fica aqui nessa bisnaguinha aqui e eu aplico o óleo e deixo ele absorver, depois eu faço o polimento. Por que isso? O óleo mineral de farmácia é muito difícil alguém que tenha alergia a esse óleo, né? Produtos mais químicos, como óleos convencionais, pode correr o risco do camarada ter uma alergia. E aquela madeira absorveu aquele óleo. Então, eu utilizo o óleo mineral de farmácia, que é muito raro você ter algum problema com isso, ok? Então, deixa a madeira bem embebida ali, o cabo bem embebido com óleo. Depois, quando você for passar um WD, alguma coisa, ele não vai absorver tanto, vai absorver bem pouco. Daí, já falando do WD, o WD-40 tem essa latona grande aqui, que ela já vem com esse biquinho flexível, que é a que eu uso mais, e tem a lata menor, aqui a lata convencional. Por que que eu uso mais dessa daqui? Porque eu não perco o cabinho, e quando eu vou aplicar na faca, eu uso o cabinho, tá? Ele já está direto aqui, e eu uso o cabinho para aplicar o óleo, o WD na faca. Isso faz com que evite o desperdício, porque o WD é um micro-óleo caro, tá? E eu recomendo o WD, isso aqui não é propaganda não, recomendo o WD-40 porque eu nunca tive problema de ferrugem na faca utilizando o WD-40. Utilizando outras marcas de micro-óleo, já aconteceu da faca enferrujar e eu ter algum tipo de problema. Com o WD-40, nunca tive esse tipo de problema. Então recomendo, e recomendo que use com a hastezinha, porque você faz uma aplicação mais localizada, não tem aquela nuvem saindo para tudo quanto é lado. Sai um pouquinho mais caro, mas você economiza na hora de aplicar na faca. Um próximo químico é o thinner de limpeza. Eu gosto dessa marca aqui, a Natrielle, ok? Para que eu uso o thinner? Eu uso para limpar a cola epóxi que vaza um pouquinho ali na hora de fazer a colagem do cabo, vaza um pouquinho para lá e para cá. Com o auxílio de um algodão, eu uso para limpar essa cola excedente do cabo, ok? Então, thinner de limpeza, ok? Gosto dessa marca aqui, Natrielle, é que eu me adaptei melhor. Depois disso temos os químicos de acabamento, digamos assim, que é, como por exemplo aqui, o percloreto de ferro. Ele está nessa garrafa, esse líquido escuro, meio com tom de ferrugem. E o percloreto de ferro, ele é um acelerador de oxidação. Quando a faca oxida, quando ela enferruja, ela fica num tom alaranjado. Conforme vai passando o tempo, esse tom alaranjado ele vai virando uma pátina e vira um acinzentado. Esse produto aqui, ele faz esse processo que demoraria anos em alguns minutos, e a faca vai ficar com aquele tom acinzentado e até protege um pouquinho contra aquela ferrugem alaranjada feia. Ela cria uma pátina natural. E também um outro produto que não está aqui porque está no meu tanque ali, como vocês estão vendo aí, é o fosfato de manganês. O fosfato de manganês serve para dar aquela camada preta mesmo na faca, que é muito resistente, tá? Ela é um acabamento termoquímico onde deixa a faca negra, ok? Tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer. Por último, mas não menos importante, vamos falar sobre os abrasivos, que é uma dúvida muito frequente. Muita gente me pergunta qual abrasivo que eu compro, qual que eu uso, enfim, tá? Vou falar para vocês aqui de forma bem didática e direta, ok?
Lixas convencionais. Qual sequência que eu uso, qual que eu compro e qual tipo de grão? Eu compro o grão 36 para desbaste, ok? Grão 36 para desbaste. Grão 100 para pré-acabamento, pós-têmpera. Antes da têmpera, uso praticamente tudo 36, tá? No gume. Depois da têmpera, antes do revenimento, eu já faço uma geometria de fio um pouquinho mais agressiva, já afino mais o fio, tá? Né, ó, já afino mais, já entro mais ali no gume, com a 36 também. E na face da faca, geralmente eu vou até o grão 220, já quase um acetinado antes da têmpera, vocês vão ver isso na prática mais pra frente. Mas, grão 36, tá? Para desbaste, grão 100 para pré-acabamento e grão 220 para acabamento, isso se tratando de lixadeira, ok? Depois do 220 a gente vai ainda para o grão 220 de novo na mão, na lixa manual, e depois para 500, no caso do acetinado aí. Daí uma lixa um pouquinho mais especial que eu uso, é essa daqui, tá? Ambas, essas aqui, todas óxido de alumínio, tá? Inclusive essa daqui. Porém, essas aqui, elas têm o costado rígido, e essa daqui é uma lixa flexível, uma lixa amarelinha flexível, ok? Essa daqui, no grão 120 eu uso. Para que eu uso essa daqui? Eu uso para dar o acabamento da transição do gume para o ricaço. O acabamento nessa linha aqui, ok? Isso depois da têmpera. Antes eu deixo ela próxima e depois da têmpera eu venho e dou acabamento utilizando essa lixa aqui. Nós vamos aprender isso aqui também no curso. E eu sempre usei todas em óxido de alumínio. Já experimentei todo tipo de grão. Cerâmico, tem uma cerâmica nova aí, bora uma roxa. Tem uma outra também vermelha, famosa aí. Um monte de cerâmico novo, já utilizei zircônio. Todo tipo de grão que vocês imaginam. E o melhor custo-benefício, ao meu ver, pela minha forma de produção, é o óxido de alumínio. Porque as lixas são mais baratas e você vai ter que comprar mais lixas, né? Porque ela não tem um rendimento tão grande quanto um grão cerâmico, mas você consegue utilizar ela para tudo que você quer ali, você não precisa ficar se atendo a fazer só uma certa coisa com ela. Ela é pau para toda a obra, então eu utilizo tudo óxido de alumínio. Daí, as especiais, digamos assim, que são essas aqui, conhecidas também como Scotch Brite. Essas aqui eu uso a vermelha e a cinza, tá? Essa daqui é para você dar um acabamento lixado, e o acabamento ele sai direto da lixadeira de cinta, né? Você não passa depois para uma lixagem manual, né? Ele sai direto da lixadeira de cinta, como se fosse um acetinado vertical, né? Ele não é um acetinado no sentido de comprimento da lâmina, né? Ele fica aquelas marcas ali da lixadeira de cinta mesmo. Quando sai de lá, ela já está praticamente acabada. E também utilizo essa outra aqui de cortiça para estar sentando o fio após a fiação, para estar dando acabamento na fiação. Lixa de cortiça com pasta de polir, geralmente eu uso a pasta de polir marrom. E aproveitando que estamos falando de pastas, eu utilizo a pasta amarela para estar fazendo o polimento dos cabos, a pasta branca também para estar fazendo o polimento dos cabos, caso eu não encontre a amarela, e para estar fazendo o polimento de materiais ferrosos. Para materiais não ferrosos, como inox, bronze, latão, alumínio, eu utilizo a pasta verde. E na manta de cortiça, para estar fazendo o alinhamento do fio, né, para estar assentando o fio, eu utilizo a pasta marrom, ok? E os discos, eu utilizo disco de algodão macio para estar fazendo o polimento com a pasta verde em materiais não ferrosos, com exceção do inox, que aí eu vou utilizar o disco de algodão rígido. Também com a pasta amarela para os cabos eu utilizo o disco de algodão macio, que dá um polimento bem legal e não aprofunda, né, o cabo, ele não vai comer o cabo. E o disco de jeans para materiais ferrosos com a pasta branca ou às vezes com a pasta marrom. E por último na nossa lista, mas não menos importante, nos abrasivos também, né, temos os discos, ok? O melhor custo-benefício que eu achei até agora são os discos de corte da Thompson, tá?
ultimamente estão ótimos, com ótimo custo-benefício, um valor bem em conta também. E os discos de desbaste da Starrett, ok? Os discos de corte também da Starrett estão com ótimo preço e também tem um ótimo rendimento, ok? Esse daqui no caso é um disco grande que eu uso na esmerilhadeira grande, mas para pequena segue a mesma dica, beleza? Bom galera, essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de clicar no joinha, curtir e compartilhar, tá galera? Peço aí encarecidamente que vocês compartilhem esse vídeo porque é um curso gratuito e o intuito desse curso é ajudar as pessoas. E quando você compartilha, você também, mesmo que não seja algo voltado para você, mas você pode estar ajudando alguém compartilhando aí, né? Pode estar chegando em alguém que precise, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus, um forte abraço.